os 7 passos super simples para que vocês já consigam sair dessa live aqui já aplicando isso para se tornar de fato uma mulher poderosa e madura emocionalmente. E também um outro exercício muito prático que já vai ajudar vocês a ter muito mais consciência ainda sobre a autorresponsabilidade, sobre a questão das emoções, sobre as questões daquilo que está contribuindo positivamente na sua vida e aquilo também que está te atrapalhando. Então, fique até o final, poderosas, que vocês vão ver o poder que isso é quando a gente começa a trabalhar com essas questões, como a gente começa a adentrar nesse processo de autoconhecimento, tudo acaba mudando. Então, vocês podem estar me perguntando, mas como assim, Jane, viver uma vida madura emocionalmente e sexualmente também? A primeira coisa que eu gosto de deixar aqui também é uma reflexãozinha. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês é: poderosa, você escolhe conquistar o que você deseja na vida sendo você? Então, espelho meu, quem sou eu hoje? Quantas máscaras que eu venho carregando na minha vida que não me permite eu viver a minha real essência? Quantas pessoas passam a vida, anos, sem conseguir se reconhecer, sem conseguir de fato viver a sua real essência? E a pessoa acaba vivendo o quê? Máscaras de outras pessoas. Então, olhando para você, quem que você é, né? Quem que você é olhando para você? Você escolhe conquistar a vida que você deseja sendo você. Além de trazer todo esse processo de leveza, você vai eliminando todas aquelas camadas que não fazem parte da nossa vida, da nossa essência. E aí eu convido também vocês para parar de viver a vida que as suas emoções, elas obrigam você a viver e passar a viver a vida que você de fato escolhe viver. É isso mesmo. Você sabia que tem muitas pessoas que passam a vida brigando com as próprias emoções e elas não chegam a lugar nenhum a não ser adoecer suas emoções, adoecer o seu corpo, adoecer seu coração, adoecer os seus órgãos, adoecer as suas células, porque primeiro tudo começa adoecendo aqui emocionalmente, o nosso campo emocional, e depois dessas emoções adoecidas isso acaba vindo para o nosso corpo. Você tem consciência disso? E além disso, você sabia que a maturidade, ela não tem nada a ver com a questão da nossa idade fisiológica? Eu gosto muito de partilhar isso também, que a nossa maturidade, ela acaba vindo através da nossa vivência, ela acaba vindo através das nossas atitudes e o como que nós passamos diante da jornada da nossa vida. Isso é o que de fato acaba nos trazendo maturidade, essa consciência. E aí, para a gente começar então essa live, eu gosto de deixar aqui outras reflexões que já vai trazendo muitos insights para você. Espelho meu, para trazer aqui que sabedoria é essa que está vindo. E a frase de reflexão que eu também deixo aqui é: o Criador não tem mãos além das suas. E sim, poderosa, você merece escolher ser egoísta o suficiente para você se alinhar com o seu bem-estar. E aí, você escolhe isso para sua vida? Você escolhe de fato o que essa reflexão tem a ver? Essa reflexão tem a ver, quando eu falo do Criador, não tem mãos além de você, que você é a única responsável, a única protagonista para mudar aquilo que não está funcionando. E quando a gente fala também de maturidade, que não tem idade, isso está muito ligado à maneira como você reage diante das suas emoções, a maneira como você conduz as questões que acontecem no seu dia a dia. É muito fácil a gente dizer: eu sou uma pessoa totalmente controlada, uma pessoa totalmente madura emocionalmente, quando tá tudo bem. Agora, quando começa a chegar aqueles desafios, será
Será que isso também é um reflexo de maturidade emocional? Será que é isso que acontece mesmo? E aí vocês podem estar perguntando, mas Jane, maturidade emocional, me fala sobre o que é de fato maturidade emocional. Maturidade emocional, poderosa, na verdade, é a habilidade de claramente entender, cada pessoa claramente entender e gerenciar as suas emoções. Ou seja, como as nossas emoções, elas influenciam totalmente a nossa vida. O nosso nível de maturidade emocional, ele está totalmente ligado à nossa qualidade de vida e como é que a gente enxerga o mundo. Isso está muito ligado a essa parte de maturidade emocional, que isso está totalmente conectado também com a inteligência emocional. Nós temos todo esse processo de autoconhecimento e essa maturidade. Então, quando a gente começa a enxergar de que maneira que a gente enxerga claramente as nossas emoções, tanto aquelas emoções positivas como aquelas emoções negativas. E, gente, quando vocês, poderosa, aprendem a olhar, espelho, meu, o que se requer de mim hoje em relação a essa emoção? Fique comigo até o final que eu vou ensinar para vocês o que fazer quando vocês estão passando por determinadas situações, por determinados desafios e quais são as PPS. Quando a gente fala PPS, são perguntas poderosas de sabedoria. Aí vocês podem estar me dizendo, mas Jane, como assim perguntas? Perguntas e mais perguntas. É, poderosa, pergunta, o que acontece? Tudo que nós vamos fazer na nossa vida em termos de evolução, em termos de mudança, em termos de ascensão, expansão de consciência, tudo isso acontece conosco através das perguntas. Você vai para um processo de autoconhecimento, são as perguntas. Você vai para um processo de terapêutico, são as perguntas. Você vai para um processo de determinados tipos de tratamentos holísticos, né? E tratamentos voltados para neurociência também comportamental, tá tudo ligado às PPS. É isso que nos faz, e quando a gente fala pessoas com um nível de inteligência emocional lá em cima, pessoas que trabalham o tempo todo em alta performance dentro da sua própria vida, dentro da sua profissão, em todas as áreas da sua vida, emocional, espiritual, sexual e todas as demais áreas, ela está sempre fazendo o quê? Perguntas, PPS. Então é isso. O quanto que você está nessa permissão de estar criando perguntas, de estar sendo uma protagonista para você criar, enfrentar a pessoa mais importante da vida, que é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem essa permissão, você tem dado essa permissão para você seguir esse caminho? E sabe por quê? A maturidade emocional poderosa, ela pode te levar a lugares inimagináveis. E a falta dela também. O quanto que a gente assiste todos os dias, né? Hoje, com o advento da internet, com o advento das informações, com o advento das tecnologias, as pessoas estão com um nível de intolerância, as pessoas estão com um nível de inteligência emocional lá embaixo, maturidade emocional, então nem se fala. Então o que acontece? Quando você começa a desenvolver isso, isso pode te levar para lugares inimagináveis. Sim, porque mudanças e milagres acontecem assim na nossa vida. Você tem se permitido aplicar isso? Eu gosto até de dizer, voltado dentro da linha como neurocientista comportamental, voltado para essa área da sexualidade humana também. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Aplique, faça. O que eu estou trazendo aqui para vocês são conceitos, técnicas, ferramentas. E para você, poderosa, fazer com que isso eleve para um outro nível da sua vida, basta você aplicar. Quando você aplica esse conhecimento, isso se torna o quê? Sabedoria. E aí, você escolhe de fato ser você na sua verdadeira essência? Professora, essa maturidade, sim, professora,
Essa, muito bem colocado aí o que você colocou, essa maturidade, ela precisa ser muito bem colocada para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, principalmente todos esses jovens, esses adolescentes que já vieram dentro desse advento da tecnologia. Porque o que nós acostumamos a partir de então, depois de toda essa mudança, a partir do momento que veio a pandemia, o que aconteceu com a parte tecnológica? Ela acelerou de um jeito que tudo virou tecnológico. E aí veio o quê? O imediatismo. Dentro dessa linha do imediatismo, você pede lá um lanche. Eu peço um lanche, um iFood, eu estou lá no iFood e tal, pedi um lanche, esse lanche, 15 minutos, esse lanche está na minha casa. Eu quero pedir um livro, eu peço o livro, pá, dependendo de como for, se eu tenho um Kindle, se eu tenho outras plataformas, eu já baixo, aquele livro já está disponível ali para mim, instantaneamente. Só que o que aconteceu? Isso evoluiu de uma maneira tão rápida, tão repentina, para acelerar, para acompanhar todo esse processo que se necessitava para aquele momento, que dentro do campo emocional isso não foi trabalhado, isso não foi acompanhado. E aí o que acontece com os jovens? O nível de ansiedade lá em cima. O que acontece não somente com os jovens, mas com a grande maioria das pessoas. Nunca se teve tantas pessoas ansiosas no mundo. Não estamos falando de Brasil, é no mundo. Então o que acontece devido a toda essa mudança? O nosso planeta mudou, toda essa parte de expansão mudou, toda a tecnologia mudou e nós estamos na permissão. Daqui a pouco, gente, vai ter graduações, vai ter jovens saindo do mercado de trabalho. Eu gosto sempre de dar exemplo, principalmente quando tem professores aqui da área da educação, que eu também, a minha primeira graduação, eu também sou pedagoga de formação. Eu gosto muito de estar trazendo esses exemplos também. O que acontece? Quando se vem com toda essa base que não se acompanha, então tudo aquilo, nós temos até a nossa pirâmide de Maslow lá, todas as necessidades, quando não são atendidas, o que acontece? Acaba gerando uma frustração, acaba gerando um comportamento, acaba gerando uma disfunção. E o que está acontecendo exatamente agora? Está acontecendo toda essa disfunção emocional, essa falta de maturidade, essa falta de inteligência, que isso acaba decorrendo em outras funções, em outras disfunções também. Mas vocês podem depois também colocar para mim directs, colocar outras temáticas também, para que eu possa estar contribuindo com vocês dentro de temas específicos e que vá contribuir também com a vida de vocês. Viu, poderosa? Combinado? Aqui eu acabei mudando um pouquinho, indo um pouquinho para essa parte de jovens e tudo mais, mas está tudo ligado com a parte da inteligência emocional. A gente precisa muito trabalhar isso. Então, é isso, a inteligência emocional, ela está muito ligada, né? Essa parte da inteligência emocional está muito ligada com a maturidade emocional, ou seja, saber lidar com as emoções, saber compreender, enfrentar os desafios, que, gente, todos os dias, quando se fala, todos os dias tem um treinamento assim, um treinamento assado, dizendo agora você vai mudar a sua vida e XYZ. Gente, isso é muito complexo. Por isso que eu digo, o intuito desse meu perfil é mostrar que sim, toda a nossa mudança nós podemos mudar de uma maneira muito sem filtro, porque a mudança requer autorresponsabilidade, a mudança requer várias situações, vários comprometimentos do nosso lado para que a gente possa passar por isso. E todos os dias a gente vai sim enfrentar algo, olhar para algo, mas o que vai mudar é a maneira como eu reajo diante disso. Então, isso não significa, poderosa, que uma pessoa madura emocionalmente, ela não sofra, uma pessoa madura emocionalmente, ela não sinta aquelas dores emocionais. Qual é a diferença de tudo isso? A diferença de tudo isso é que quando você está naquele sofrimento ou naquela dor emocional, você vai conseguir se permitir viver aquelas emoções, viver aquelas dores, viver aquela situação traumática e muito rapidamente o que vai acontecer na sua vida? Você vai realizar novas escolhas, você vai tomar atitudes e você já vai sair daqueles estados,
daqueles sentimentos desagradáveis, por exemplo, como tristeza, raiva, frustração, e isso vai te levar para um outro nível. Não pense que pessoas que estão lá no topo da carreira, os grandes gurus que trabalham com inteligência emocional, as grandes pessoas que defendem toda essa parte da neurociência, neuroplasticidade, sexualidade humana, gente, todas essas pessoas, elas também passam por desafios, por problemas. A diferença é como é que vai lidar com esse problema, é aí que faz, sabe? A cerejinha do bolo é como a cerejinha do bolo. Então, para começar, poderosa, eu vou deixar aqui 7 passos super simples que já vai ajudar você a contribuir na sua vida para esse processo de amadurecimento emocional e sexual. Quando a gente fala amadurecimento emocionalmente, sexualmente, isso acaba influenciando, impactando em todas as demais áreas da vida. E aí, antes da gente começar a falar sobre o primeiro passo, poderosa, se isso está fazendo sentido para você, já deixa aí o seu coraçãozinho, já pega esse aviãozinho, compartilha com outras poderosas que você acredita que vai contribuir na vida delas também, tanto no campo da inteligência emocional, como toda essa parte da maturidade emocional, e ajudar essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja passando por algum desafio ou vários desafios. E esses passos que eu vou passar, super simples, já vai contribuir com vocês, para vocês saírem dessa live já com outra visão, com outro aspecto. Pois muitas pessoas me procuram, fazem os processos comigo e quando chegam até mim falam: nossa, Jane, é tão fácil, tão leve a maneira como você vem me ensinando, como você me ajuda, como você faz todo esse trabalho comigo sem entrar naquele processo de dor. E é justamente isso, com a consciência eu não tenho que te levar no estado de dor, eu tenho que trazer todo esse processo de consciência para que você reconheça, identifique o seu GPS da vida. Qual é o meu GPS da vida hoje? Até porque, para você chamar um Uber, poderosa, o Uber levar você onde você quer chegar, primeiro você tem que falar para esse Uber onde você está. E é justamente esses passos que eu vou ensinar para vocês. Então, se fizer sentido para você, já compartilha aí, deixa o seu coraçãozinho para essas redes sociais também reconhecer o quanto que nós nos dedicamos, pessoas criando conteúdos para compartilhar com vocês. Eu dedico, vou falar por mim, eu dedico com muito amor, com muita consideração. E todos esses temas aqui, poderosa, são temas que eu crio, que eu preparo a pedido de todas vocês. Então deixa aí o coraçãozinho de vocês para eu saber que esse tema está sendo relevante, para que eu possa depois, através dos demais, continuar. E vocês dão todo esse gás, vocês que me incentivam a cada dia, para eu continuar fazendo e dedicando e seguindo a minha missão, crescer e contribuir na vida de todas as pessoas que passam aqui pelo meu caminho. Então, gratidão imensa aí por vocês já estarem compartilhando com as pessoas que vocês acreditam que é importante. E agora nós vamos lá para o primeiro simples passo. Poderosa, o primeiro simples passo para você já começar a desenvolver a sua maturidade emocional é para de se comparar e se acolha. Poderosa, muitas vezes, sabe assim, já existem estudos comprovados que pessoas que param a sua vida para estar sempre aplaudindo o palco do outro sem olhar para os seus bastidores, gente, tem pessoas que já chegou ao cúmulo de ficar doente, adoecer e travar a sua vida. Por quê? A outra pessoa já estava num patamar de vida mais avançado porque já começou há mais tempo ou se dedicou muito mais e está num outro nível de vida, e essa pessoa continuava ali naquela comparação. A pessoa adoece. Então, poderosa, você é filha do Criador, você veio nessa vida para brilhar, amar, ser amada e ser você. Ser você na sua verdadeira essência de ser. Então, para
Para de se comparar com outras pessoas e se acolha. Olhe para você. Olhe para tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que fez com que você chegasse até aqui. Você não precisa, poderosa, medir o seu progresso com o progresso de outra pessoa. Sabe por quê? Porque o seu progresso é totalmente diferenciado. Comece olhando para você, para de se comparar. Você é a única. E é isso que te torna especial. Eu gosto também de dar sempre o exemplo. Você já viu alguém no mundo, no planeta, com a digital igual de uma outra pessoa? Não tem. O que acontece quando existe algum crime a nível de país ou internacionalmente? Eles acionam a Interpol, eles acionam os órgãos de segurança, eles acionam todos esses departamentos. E qual é a principal maneira para localizar essas pessoas ou esses criminosos? É através das digitais. Então, poderosa, para de se comparar com outras pessoas, acolha-se, acolha-se, olhe para você, tudo que você venceu, tudo que você já passou e tudo aquilo que fez você chegar até aqui. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você se dedicou, fez você chegar até aqui. E o que vai te levar para um outro patamar de vida é aquilo que você escolhe fazer, realizar e as suas atitudes. Então é isso. Se eu soubesse tudo aquilo que eu aprendi para estar aqui, eu já estaria aqui há muito tempo, mas eu não sabia. E nós temos, olha a importância que nós temos de viver o nosso processo. Então, poderosa, por isso que a minha imersão é chamada imersão metamorfose, que é um tipo de borboleta poderosíssima. O que acontece com uma borboleta antes dela voar? Antes dessa borboleta voar, ela passa por todos os processos do casulo, que são aquelas dores da evolução, aquelas dores do fortalecimento, aquelas dores que ninguém pode passar por essa pessoa. Quando eu falo dor, a dor prazerosa de ir para um outro nível, aquela dor quando você, por exemplo, está se desenvolvendo em uma academia, você está se condicionando o teu corpo muscular, você está criando massa muscular. Inclusive tem pessoas aqui da academia, ó, as dedicadas, hein, Mi? A Michelle super dedicada, super focada. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a trabalhar esses músculos, a pessoa começa a receber o quê? Trabalhar toda aquela parte dos estímulos e, consequentemente, ela vai sentir algumas dores. Muito bem, é isso. Ela vai sentir ali os estímulos, só que isso são estímulos que trazem o que? Os resultados positivos para essa pessoa. Então, poderosa, para de se comparar. Para de querer olhar o palco do outro, para de querer medir o sucesso do outro com a régua alheia. Então é isso, quando você está... muito bem, é isso aí, recebo e agradeço todo o elogio, gratidão. A Michelle é minha mentorada, super focada, linda, maravilhosa. Cada dia que passa é um orgulho de ver ela às 6 horas da manhã lá, já fazendo as atividades dela, é lindo de ver. Muito orgulhosa por você, viu, Mi? Muito orgulhosa por você. Então, olhe para a sua existência, olhe para a sua alma, olhe para aquele ser lindo, infinito que você é e reconheça o seu protagonismo diante de tudo na sua vida. E o segundo passo não menos importante do que o primeiro, escolha ser feliz hoje. Poderosa, sabe aquelas crenças que tem pessoas que ficam... Ai, quando eu tiver aquele meu carro novo do ano, eu vou ser feliz. Gente, calma. Eu vou ser feliz, muito mais feliz, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquela mansão. Porque, gente, não dá pra ser feliz morando numa... Gente, escolha ser feliz hoje. Pessoas felizes, elas são mais prósperas. Pessoas felizes, elas começam a dedicar a sua vida já agradecendo, porque a felicidade é um estado de ser. Então, ser para ter. Então, para de querer
colocar que você depende de bens materiais para você ser feliz. Viva a sua essência hoje. Começa olhando para tudo isso. Aprenda de uma vez por todas que a prosperidade, ela é uma consequência das suas atitudes, do seu comportamento e do seu alinhamento e harmonização vibracional. Então, o quanto que você está se olhando para você, agradecendo e sendo feliz. Uau! Gratidão imensa por eu ter água encanada. Gratidão imensa por eu ter energia, por eu ter as minhas mãos, por eu ter os meus movimentos, por eu ter a minha família. Então começa olhando para mim, para você. Eu olho para mim todos os dias, eu agradeço. Gente, que delícia! Como eu sou grata. Eu sou grata por esse teto que eu moro, como eu sou grata por esse meu espaço, como eu sou grata por esse celular, pelas pessoas que estão aqui acompanhando. Então para de querer escolher e achar aquela crença, isso não existe, que depende de bens materiais, depende disso ou daquilo para ser feliz. Não, está totalmente equivocado. Hoje nós temos aí as redes sociais mostrando isso. Justamente por quê? Porque é algo que talvez alimenta um público, mas quando nós tratamos sobre expansão de consciência, sobre todo esse processo de amadurecimento, você vai eliminando as cascas da cebola. Quantas camadas são essas? Quantas informações que tem aí que você vem carregando, que só vai te diminuindo, só vai criando mais e mais disfunções emocionais, disfunções sexuais. A pessoa está o tempo todo na busca da perfeição, ela está o tempo todo na busca daquilo que é irreal, porque ela está sempre acompanhando o que é a manada. Escolha ser você, escolha viver uma vida sem filtro, na sua verdadeira essência de ser, e aproveite cada momento da sua vida. Por quê? Porque a nossa felicidade, ela não está ligada aos bens materiais. Mas quando nós estamos com esse sentimento dentro de nós, sim, todos os bens, nós nos conectamos, nós nos harmonizamos com toda a prosperidade. Quando fala, Jane, com toda a prosperidade, que tipo de prosperidade? Todas as prosperidades que você possa imaginar. Prosperidade de trabalho, prosperidade de ascensão, prosperidade financeira, prosperidade em família, em todas as áreas da vida. Então se permita viver a sua vulnerabilidade. Quando a gente fala vulnerabilidade, mas por quê? Já está dizendo para ser feliz hoje e ao mesmo tempo falando de vulnerabilidade, ao contrário do que nós aprendemos, nós somos educados de que vulnerabilidade era fraqueza. A gente não poderia falar dos nossos sentimentos. Porque se nós falarmos sobre o nosso sentimento, nós somos pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas inseguras, pessoas... Gente, muito pelo contrário. É através da vulnerabilidade que nos torna esse poder que nós temos dentro de nós. É através da vulnerabilidade que nós trazemos à tona tudo aquilo que a gente tem que desenvolver. É através da vulnerabilidade que vem a consciência do meu reconhecimento do ser infinito que eu sou. Então, o quanto de consciência a respeito disso você começa a perceber, ser e receber quando você se permite viver o hoje. Quando eu falo viver o hoje, feliz o hoje, é assim, gente, felicidade é isso, não é apenas o ter. Felicidade é um estado de ser. Talvez você ir lá, olhar lá no espelho e agradecer. Gente, eu tô tão feliz hoje. Nossa, hoje eu consegui dar um passo mais aqui na minha vida. Nossa, uau, tô tão feliz hoje, porque hoje eu consegui me preparar aqui para uma apresentação. Estou tão feliz hoje que hoje eu consegui fazer uma apresentação de branding melhor do que ontem, né? Quem trabalha toda essa parte do comércio, quem trabalha com toda essa parte. Então, o quanto que isso... você tem se permitido viver isso? Quanto que você tem se permitido avançar dentro disso? E comece vivendo de fato a sua felicidade mesmo nas pequenas coisas, sem filtro, na sua essência de alma, de quem você é, sem se comparar, sem máscara, sendo você, né? Então, pessoas maduras,
Quando a gente fala, mas Jane, vulnerabilidades pode trazer questões até conflituosas dentro do ambiente de trabalho, isso, aquilo. Você vai gerenciar. Qual é o tipo de vulnerabilidade? O que que você, quando a gente fala vulnerabilidade, você está conversar dentro daquilo que você necessita, que não é ignorar as nossas emoções, é olhar para nossas emoções como uma mulher madura, olhar para nossas emoções muitas vezes que nós precisamos de ajuda, olhar para as nossas emoções que muitas vezes nós precisamos sim botar isso para fora, falar sobre isso. E quando nós colocamos tudo isso, não é um conflito. Quando a gente traz tudo isso, pessoas maduras emocionalmente, ela vê valor através do conflito. Porque o que é essa questão do conflito? O conflito nada mais é do que os diferentes pontos de vista, as diferentes maneiras das pessoas verem a vida. Só que quando a gente traz isso à tona, quando a gente coloca isso à disposição, quando a gente externa isso, a gente começa a identificar, uau, que consciência é essa que está vindo? Eu preciso me alinhar em relação a isso. Isso vai ser leve eu lidar? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer por mim mesma? O que de fato está conectado aqui para que eu possa melhorar isso? Quem são as pessoas que podem contribuir comigo em relação a essa vulnerabilidade que eu estou vivendo no momento? Então, assim, vêm as questões de conflitos, mas pessoas que vão se desenvolvendo, a sua maturidade emocional, a sua maturidade sexual, ela vai olhando para todas essas questões. Porque sim, gente, até a parte do conflito sexual. Tem muitas mulheres que não se permite, às vezes ela está ali em determinada fase da vida. Hoje nós estamos aqui, a grande maioria são mulheres poderosas que eu ajudo, a partir de 35 anos para frente. Então, dependendo da pessoa, de como ela está, ela pode estar iniciando um processo de menopausa, 40 e alguma coisa. Então, o que acontece? Elas não se permitem a sua vulnerabilidade de que a mulher tem que acompanhar a questão hormonal devido à sua oscilação, mas isso faz parte da natureza humana. Então, quanto a mulher entra naquela questão conflituosa, mas a minha libido está lá embaixo, mas eu não consigo mais ter toda essa parte, eu não tenho mais a minha lubrificação natural, ela entra naquele conflito, ela não se permite viver aquilo, para que aquilo possa trazer aquela consciência, para que ela possa buscar o que de fato é. É reposição hormonal, é as minhas emoções, eu não estou me permitindo eu reconhecer quais são as minhas emoções. Então, poderosa, escolha hoje, ser feliz hoje nessas pequenas ações, olhando para a sua vida. E isso vai te trazer à tona, isso vai te ajudar imensamente todo esse processo de amadurecimento. E o terceiro passo que vai contribuir com a sua vida poderosa é o focar em você. Quando a gente fala, eu tenho focado em mim, nas minhas emoções, em tudo aquilo que me eleva para um patamar superior, ou aquilo que está me prendendo aqui do lado inferior. Foca em você. Então, não adianta você querer mudar os outros. Você conhece pessoas? Tem gente que ela quer mudar a vida de todo mundo. Na família tá o tempo todo com atritos, amizades, chega já querendo mudar a vida de todos, tudo e todos. Só que ela não consegue ter consciência de que a pessoa é a única que pode fazer algo por si mesma. A única pessoa que tem que mudar é ela mesma. Olhar para a sua vida, espelho, meu, o que se requer de mim hoje para que eu possa perceber, ser e receber tudo aquilo que já está disponível aqui para mim no universo. Então, para de querer mudar as outras pessoas e foque em você. Quem amadurece emocionalmente, sexualmente, ele consegue encontrar o seu próprio centro dentro de si. Sabe aquela assim de quando você olha para fora, né? Você desperta, mas quando você olha para dentro, tem todo aquele lado da sabedoria que se desenvolve e se expande grandemente dentro de você. Então, poderosa, ao invés de você olhar ao seu redor, você vai ver o estilo de vida de cada um, mas você vai focar em você. Não queira mudar o mundo
olhe para si, porque quando você muda, todo o mundo e ao seu redor vai mudar também. Porque a única pessoa que pode mudar aí, que pode acontecer algo e dentro de você, é você e não os outros. Muitas pessoas querem corrigir os outros, tem dificuldade em aceitar os erros dos outros, tem dificuldade em olhar para as limitações alheias. Gente, quando você foca em você, você vai entender, interessante ponto de vista dessa pessoa, uau, quanto julgamento que essa pessoa tem dela, sobre ela, mas eu escolho viver esse caminho, eu escolho tomar esse direcionamento. E está tudo bem, porque quando você foca no eu, o lado externo é um lado externo. E tá tudo bem. Quanta leveza que isso pode te proporcionar, porque você vai conversar e mudar a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, gente? Quem é? É você. Então para de querer focar do lado externo e começa a olhar para dentro de si. Começa esse processo de expansão de dentro para fora. E o restante tudo vai, a gente diz, né, o inglês, quando fala back on track. Quando a gente fala, quando dentro está alinhado, depois do lado de fora tudo vai se alinhando. Tudo vai se alinhando. E aí, o quarto passo, poderosa, não menos importante do que os 3 primeiros passos. Inclusive, vocês que chegaram há pouco tempo aqui, a Patrícia, a Ju, a Sênia, a Bianca, essa live depois estará disponível também no meu canal, então vai estar disponível na íntegra, se você depois quiser assistir lá, sejam muito bem-vindas no Jane Hansen Oficial, meu canal lá do YouTube, tá bom? Então, não se preocupe, lá no final, depois vocês poderão estar acompanhando todo esse vídeo também lá pelo meu canal, tá bom? Então, poderosa, o quarto passo, que vai ajudar você a se tornar uma mulher muito mais poderosa emocionalmente, aprenda a sair da ruminação emocional e desapegue. Você fala, Jane do céu, o que é isso? Ruminação emocional. Olha, é um nome meio estranho, mas pode ser isso que você esteja pensando mesmo. Ruminação é aquele processo repetitivo. Sabe quando acontece algo, acontece alguma desavença, acontece alguma questão e que aquilo não agradou você, e aí você, ao invés de você aplicar lá a questão da vulnerabilidade, chamar para o diálogo, conversar, expor ali os pontos de vista, você fica ruminando. Então, essa ruminação nada mais é do que aquela repetição daquele padrão de emoções negativas, emoções tóxicas. Tem pessoas, por que muitas pessoas entram naquele processo de depressão? Ela tá ruminando tanto que aconteceu, tanto, ela não tem consciência que ela estacionou naquele lado da negatividade, naquele lado daquelas toxicidades, naquele buraco. E chega uma fase da vida dela, ela não consegue mais sair daquilo. Tem que ter ajuda. Justamente por quê? Porque ela está ruminando todos aqueles problemas, todas aquelas situações, aquele comportamento que não gostou, julgamento disso, julgamento daquilo. Então, poderosa, como seria você escolher, liberar e harmonizar todo esse tipo de ruminação, se é que existe aí dentro de você. E desapegue. Quando a gente fala desapegue, é o quê? Se tem algo que não está te fazendo bem, poderosa, caia fora, sai, se afaste, busque o seu caminho. Olha, tem algo assim que eu gosto de falar, como é sem filtro, nas imersões, e treinamentos locais, às vezes que eu vou, e tem aqueles processos que a gente faz, e tem processos que é super gostoso de realizar e tudo mais junto com os colegas, então, e às vezes tem aquelas pessoas que dão aquelas respostas pra gente, aquelas respostas tão sem filtro, né, e que aquilo acaba ajudando a gente para levar assim aquela pancada mesmo, né, e eu me recordo que eu estava em uma imersão.
E aí as pessoas diziam, nossa, você está num ambiente, né, a dinâmica, você está num ambiente, está cheio de toxicidade, está cheio de situações, o que se requer de você fazer naquele momento, tal? Pessoas, eu vou gerenciar, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí de repente já veio aquele feedback. Mude, você não é árvore, você não está enraizada nesse local aí, pare, mude. E é isso, bem sem filtro, dizendo se tem algo, algum ambiente, situação que não te faz bem, você não precisa permanecer ali. Escolha se afastar, escolha gerenciar. Quando a gente fala, tem até um ambiente familiar, que às vezes existem aquelas situações conflituosas, aqueles vícios emocionais mesmo. O que a gente faz? Não tem como a gente escolher a família, não tem como, mas tem como a gente o quê? Gerenciar aquelas situações conflituosas, e a gente pode sim escolher não comprar aquele julgamento, não adentrar naquelas emoções tóxicas, naquelas emoções disfuncionais. E o que a gente faz? Gerencia. Quando alguém começa a falar voltar tudo aquele disco, sabe aquele disco de vinil, começa a riscar, você levanta, sai, toma uma água, levanta, sai, vai no banheiro, dá aquela afastada. E se você ia com muita frequência, gerencia. Por quê? A sua felicidade vale mais do que qualquer coisa. Então, o que você tem se apegado hoje em dia por algo que tem te feito mal? Então, mulher, aprenda a sair dessa ruminação e também se desapegue. Desapegue. O que de pior aconteceria se você escolhesse sair desse ambiente que muitas vezes você não é bem-vinda? O que de pior iria acontecer se você escolher, de fato, estar no local onde você é muito bem recebida, onde você se sente bem e tá tudo bem. Então, quando você está em um ambiente assim e vem aquela ruminação, você pode dizer, gente, nós temos até um comandinho, 3 vezes. Você quebra aquele padrão energético, você quebra aquela situação. Se vem algo, você fala, tá cancelado, 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 e segue a sua rotina, segue as suas atividades. Isso vai te ajudar imensamente. Por quê? Porque tudo que nós falamos, nós temos o inconsciente coletivo, que vem dentro, lá toda a parte da psicologia, a gente acaba absorvendo. Então, o que você escolhe absorver para a sua vida dentro daquele meio? Você absorve pensamentos, sentimentos, comportamentos, e aí? Você pode escolher gerenciar tudo isso. Você escolhe? Então, poderosa, se isso está fazendo sentido para você, se você tem frequentado ambientes muito e não sabia como lidar, você já sabe. Então, compartilha com outras poderosas aí, compartilha com outras pessoas aí. Inclusive, eu tenho até um exemplo de uma cliente minha, logo que a pandemia estava... parabéns, muito bem, é isso aí, você escolhe. Uma cliente minha, um casal, e eles faziam o processo comigo, e depois eles mudaram para os Estados Unidos e ficaram lá durante todo esse período da pandemia. Quando finalizou a pandemia, eles voltaram para cá e eles fizeram um outro processo comigo, o casal. E aí o que aconteceu? A mulher, ela chorava muito, tinha muitas questões, porque eles viveram fora, então tem toda aquela questão cultural, tem toda aquela questão do que nós temos que aprender a viver de uma maneira diferenciada. Então tudo isso acaba impactando e acaba influenciando na nossa vida. Só que essa pessoa, ela tinha muitas questões de desaprovação, porque viveu foi desaprovação por isso, e ela se sentia completamente rejeitada em relação a isso. E depois que a gente começou a fazer todo esse trabalho, e ela ruminava demais isso, não, porque, mas eu preciso, eu quero me sentir bem, eu quero... Então, a gente não consegue mudar os outros, mas aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, é minha responsabilidade ser a protagonista da minha própria vida. E tem maneiras e maneiras, que inclusive lá no final eu vou explicar para vocês sobre um exercício muito fácil de como que vocês podem fazer até para vocês identificarem os padrões que estão aí. Sabe por quê, poderosa?
porque tudo aquilo vai alfinetar em você em relação ao que o outro incomoda, porque são questões dentro de você que ainda precisam ser trabalhadas. Ressonam esses comportamentos, ressonam. Então, como seria você começar a olhar para isso, identificar, mesmo de fato, você pode sim gerenciar e você pode sim identificar que padrão é esse. Então, lá no final, vou mostrar isso para vocês, como que vocês já podem fazer isso também. Então, poderosa, antes da gente ir para o quinto passo, eu tenho um convite muito especial para vocês. Então, se você, poderosa, deseja também ir a um outro nível aí da sua vida, para você se tornar a líder de si definitivamente e conseguir aí gerenciar, né, a sua vida, as suas emoções, a sua vida sexual, as suas escolhas, as suas decisões, eu estarei realizando uma sequência de 4 aulas incríveis. Vai ser uma verdadeira imersão, onde eu vou estar ensinando você é minha convidada especial, como que você pode ter clareza de si e você avançar na sua vida, no seu real propósito de vida. Então, se você ainda não se inscreveu, não faz parte ainda da minha imersão, está aqui o link na minha bio. É só você entrar lá, se inscrever e vai ser um prazer. Vai começar na próxima segunda-feira, então do dia 11 a 14 de julho, eu estarei realizando essa imersão. Então, se você deseja ir para um próximo nível e ter ainda mais clareza na sua vida, vai ser um prazer. Você é minha convidada especial. Vai ser 100% online e gratuito para você estar comigo nesses 4 dias, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. E agora, nós vamos para o quinto passo. O quinto passo, então se inscreve lá e venha fazer parte. Venha fazer parte dessa comunidade de libélulas que passaram dos casulos e estão aí, ó, voando. Então, seja muito bem-vinda. Então, o quinto passo, o que é esse quinto passo? O quinto passo, poderosa, é aprenda a dizer não e basta. Vai ser um prazer também ter você contribuindo e você é um orgulho, né? Cada dia que passa brilhando mais ainda, então seja muito bem-vinda. Aprenda, poderosa, a dizer não e basta. Quando eu falo basta, diga não e seja firme com a sua decisão. Então, esse é um dos ensinamentos que a gente pode ter, um dos aprendizados mais valiosos para qualquer pessoa. Tem pessoa que está sempre dizendo sim, 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 para agradar o outro, para agradar a outra, para agradar os outros, para agradar o ambiente, para ser aceita no ambiente, para estar ali quando na verdade ela está desagradando a pessoinha mais importante da vida dela. Então, poderosa, como seria você começar a olhar para você, disse não, não é não. Não é não e mais ou menos, não e isso, não e mudei. Muitas pessoas, eles levam uma vida inteira quase para aprender a dizer não. Mas vocês estão tendo a oportunidade aqui, e isso faz parte da maturidade emocional. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não da sua vida com leveza. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa congruente, ser uma pessoa ética com a sua própria escolha, porque você utilizar essa clareza, você estar com toda essa sua decisão já concretizada, isso não é um reflexo de que você é uma pessoa má, isso não é um reflexo de que você não vai agradar, isso é um reflexo daquilo que você escolheu para sua vida. E quando você escolhe isso para sua vida, tá tudo bem. Tá tudo bem você realizar novas escolhas. Então, poderosa, quando você começa a dizer não, seja consistente com isso. Isso vai te ajudando, mesmo que inicialmente o não ele possa soar, que nós aprendemos desde muito cedo, que nós teríamos que agradar todas as outras pessoas. Isso não é de hoje, gente. E isso já vem toda aquela parte da ancestralidade.
há centenas de anos atrás. Como é que nós, que as pessoas desde aquela época, que isso acaba trazendo de lá para cá, são reflexos que acaba vindo de geração em geração e vai passando para frente. Naquela época as pessoas estavam sempre preocupadas, um cuidar da vida do outro, porque se as pessoas não se agradassem, se as pessoas, uma não fizesse aquilo do cuidado do outro, olhar para o outro com cuidado, era mais ou menos assim, não cuidou, morreu. Então, o não cuidado ou não se preocupar, ela perderia a sua própria vida. Então, isso vem desde aquela época. E o que a gente traz desde a ancestralidade lá para a nossa vida? Que a gente aprendeu desde sempre que a gente tem que fazer algo para quê? Agradar aos outros. Tem que fazer algo para estar sempre lá. É errado eu dizer eu não quero, é errado eu dizer eu não tenho vontade, é errado eu dizer eu não aceito mais isso, é errado eu dizer não. Quantas mulheres que vivem uma vida, vou falar bem sem filtro mesmo, uma vida de, sabe, uma vida totalmente tóxica dentro da sua relação sexual, dentro de toda a sua parte da sexualidade, porque ela aceita receber os mais diversos tipos de migalhas, ela aceita receber porque ela não se posicionou em dizer não, chega, eu não aceito mais, eu não quero mais isso, eu não escolho mais isso, eu não desejo fazer dessa maneira. Então, mulher, começa aprendendo a dizer não. Isso vai te trazer liberdade. Isso vai te trazer leveza. Isso vai te trazer maturidade. Porque quando eu agrado a pessoa mais importante da minha vida, eu crio sim, eu já tenho esse poder aqui dentro de mim. E o que acontece com esse poder? Ele só expande. E eu passo sim ser a cada dia a dona da minha própria vida. Eu acabo sendo a dona do meu próprio nariz, a dona do meu próprio clitóris. E não tem nada de errado você ser a sua própria dona. Quando você diz não, chega. Quando a gente fala, eu não me canso de dizer que existe no mundo. E esse número já está desatualizado, mais de 200 mulheres sofrendo mutilações por N questões, muitas por questões de dogmas religiosos e tudo mais, e elas não se permitem dizer não, elas acabam sofrendo tudo aquilo, mesmo saindo de países que tem toda aquela questão daquela conexão voltada, porque a mulher ela é um objeto, a mulher ela não merece sentir o prazer, segundo essas, algumas culturas. Então, o que acontece, gente? A gente não pode deixar isso em silêncio. Nós precisamos deixar isso, contribuir, levar tudo isso para outras mulheres, para que outras mulheres possam se libertar de tudo isso. E que não tem nada de errado ela escolher ser quem ela é, na sua real essência de ser. Só que precisa começar. É isso que vai trazendo toda essa maturidade emocional. Começa dizendo não, vai consolidando e tá tudo bem, tá tudo bem. Uma das coisas que eu gosto muito quando eu viajo, nós no Brasil, nós temos convida as pessoas para, um exemplo, para um churrasco. A gente é da nossa cultura, criar historinhas, então eu vou ver, eu vi isso. Lá fora, quando se tem essa parte cultural, você convida uma pessoa, eu tenho, meu irmão na Alemanha, por exemplo, nossos parentes, eles convida a pessoa para fazer algo, olha, vamos fazer um barbecue, um churrasco? Não, muito obrigado, ele já disse. Eu agradeço, mas eu já tenho um compromisso nesta data e nesse horário. Fica para a próxima. Então, eles dizem não, com muita leveza, já faz parte. Por que a gente não pode, dentro da nossa vida, em outras áreas, a gente também aprender a dizer não e ser consistente com isso? Então, o que muda tudo isso é toda parte da nossa consciência também. Então, poderosa, quanto de clareza, de poder, de expansão de consciência traz, de leveza, se você aplicar um não na sua vida.
todos os dias, dentro de tudo aquilo que você não escolhe mais, tudo aquilo que já não faz mais sentido. Escolhe isso para você. Se você escolhe isso para mim, coloca aí, eu quero ouvir de você. Se você já vai escolher e se você já vai começar a aplicar isso hoje, sabe? Hoje. Gente, tem pessoas que vivem aquela situação de cobranças e cobrança, a pessoa tá sempre dizendo sim, 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 dentro da vida pessoal, abraçando tudo, porque às vezes não quer desagradar o seu companheiro, a sua companheira. Aprenda a dizer não. O dizer não é um gesto de maturidade emocional e se vem um conflito, para conversar, não ignore as emoções. As emoções não devem ser ignoradas, têm que ser dialogadas e tratadas como tem que ser, com o devido respeito como tem que ser. E o sexto passo, poderosa, simples, que vai te ajudar você se tornar uma mulher cada dia mais madura emocionalmente e também sexualmente. Que será espelho, espelho meu? Quem é a pessoa mais responsável por eu? Assuma a responsabilidade por si mesma e com os outros. Quando fala assuma a responsabilidade por si mesma e com os outros, torne-se a protagonista da sua própria vida e se posicione mediante aos outros. O que acontece? Ser uma mulher madura implica assumir, sim, responsabilidade por si mesmo, pelo seu próprio bem-estar, deixando de colocar esse peso em outras pessoas. O que acontece? Tem mulheres que não assumem, pessoas que não assumem, poderosas que não assumem a responsabilidade, e aí tudo que acontece na vida dela é a culpa do papagaio, é a culpa do sol, é a culpa do vento, é a culpa da água, é a culpa da chuva, é a culpa de tudo. Mais poderosa, a única responsável pela sua vida é você. Não coloque ninguém aí, assuma o protagonismo da sua própria vida. Você vai ver que isso vai mudar totalmente. Sabe aquele sentimento? Quando você faz isso, assuma o protagonismo da sua própria vida, você sai daquele papel de vítima. Ai, tudo acontece comigo. Gente, eu só atraio isso, eu só atraio... Sabe? Você sai daquele campo horrível, que só vem tragédia para sua vida, e você adentra naquele campo maravilhoso que você só passa, daquele campo limpo, que passa a criar um ciclo virtuoso. O que é esse ciclo virtuoso? Um outro tipo de vibração. Então, quando você deixou de ser aquela vítima que está lá, só criando antimatéria para você, para suas emoções, para suas células, para o seu corpo, e você, quando limpa isso, se posiciona, se torna protagonismo, você cria aquele círculo virtuoso só de coisas boas. Então, você começa a atrair situações, pessoas, trabalhos, N situações que te coloquem um determinado nível energético, nível emocional, nível sexual totalmente harmonizado e diferenciado. Então, será que não vale a pena assumir a autorresponsabilidade diante da sua própria vida? Porque, gente, o papel de vítima é muito real, não é? O papel de vítima, o que acontece? Todo e qualquer comportamento e sentimento, ele tem uma vibração. Tudo, exatamente tudo existe vibração. Tudo. Olha aí que interessante, né? Sou uma prova viva. Exatamente, é isso, né, Mi? Você se recorda o momento que você passou, foi tendo consciência de tudo, quanto que a sua vida mudou, virou a chavinha e você tá aí voando, uma verdadeira libélula aí voando na vida. E aí o que acontece? Todas as palavras, todos os sentimentos, pensamentos, ele traz uma carga emocional e vibracional. Então, quando a pessoa tá na culpa, na vítima, ela tá na culpa. É a vibração mais baixa que existe lá na tabela de Hawkins, que é o que se mede toda a nossa parte vibracional. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa vibração, a gente não consegue ter forças para a gente assumir o comando da nossa própria vida.
Então, o que que acontece quando você, poderosa, assume a responsabilidade diante de si mesmo? Você não terceiriza mais as questões. Você traz tudo isso para si. E outra coisa, poderosa, desafios vai surgir todos os dias e você vai ser uma apaixonada por desafios, sabe por quê? Porque nós vamos entender, você vai entender que 10% de tudo que acontece na tua vida tá fora do teu controle. Só que 90% é como você reage diante daquilo que está fora do teu controle. Então, ou seja, nós podemos assumir o protagonismo daquilo que aconteceu 10%, eu atrapalhar todo o meu dia, eu estragar todo o meu dia, ou eu assumir a responsabilidade, o protagonismo por mim mesmo e olhar para aquilo. Uau, espelho, espelho meu, o que me traz de aprendizado em tudo isso para que eu possa elevar e ir para o próximo nível da minha vida? Se vem algum desafio, algum problema, que desconforto é esse que está vindo, que eu não estava ainda na permissão para perceber, ser e reconhecer o verdadeiro presente que isso tem para minha vida? Porque poderosa, sim, as emoções elas vêm para nos chacoalhar, vêm ali para nos dar estímulos. O que acontece com uma pessoa que ela não está bem fisicamente? Tem febre. Tem muita gente que fala febre é totalmente negativo. Será que a febre é totalmente negativa? Ou a febre ela é um sinal de que tem algo no corpo da pessoa que precisa ser investigado? A primeira coisa que acontece é uma febre, então é um sinal, é um aviso. E assim, poderosa, é com as nossas emoções. Nós temos aí esses estímulos, nós temos essas situações, nós temos essas questões das emoções que elas estão ali, trazendo os estímulos, os sinais, uau! E quando eu estou na permissão, eu me permito perceber, ser e receber toda e qualquer emoção, todo e qualquer desconforto. Eu escolho receber quantos presentes que está aqui para que eu possa me reconhecer como um ser infinito que eu sou para me levar para o próximo nível. E é isso. Então, quando você assume a responsabilidade da sua vida, tudo muda e você se torna uma mulher cada dia mais poderosa emocionalmente. Será que isso está fazendo sentido para vocês, poderosas? Tá. Me fala aí se está fazendo, só me deixa aí um coraçãozinho para eu saber que se isso está fazendo sentido. A Mi, a Ju, é isso aí. Que bom, tô recebendo aí o coraçãozinho, sinal que tá fazendo sentido, a coisa está acontecendo. E tudo isso funciona também quando a gente fala das nossas emoções, dentro da nossa área da sexualidade também. Gente, você acha que o nosso órgão sexual feminino, né, a nossa vagina, isso daqui não é o nosso principal órgão genital. O nosso principal órgão é o nosso cérebro. Então a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se tem algo aqui que também não está indo bem, tem algo que está acontecendo, uau! O que está acontecendo aqui emocionalmente que isso acaba impactando? E aí você vai fazer o quê? Assumir o protagonismo da sua vida. É preciso cuidar, é preciso estimular, é preciso buscar o quê? Estimular aqui mentalmente, emocionalmente, para que as coisas aconteçam de outra maneira. O que se requer de mim? E tudo isso vai vir nos sinais, sinais, sinais. E você vai fazendo o quê, poderosa? Você vai buscando quais são os recursos que você pode trabalhar em relação a isso. O que você pode fazer? Quando a gente fala fazer, é um dia por vez, viver um dia por vez, cada dia e aplicando alguma coisa, sabe? Sem ter aquela loucura desenfreada. Nossa, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer tudo isso hoje, eu tenho que fazer tudo isso amanhã. Não, poderosa, começa. Você já viu aquele ditado? Se você fizer 1% por dia, quando você fechar o ano, você vai ter feito 365%. Gente, é maravilhoso, não é isso? Eu tô adorando. 365% de mudança. Então você para de querer achar que tudo vai mudar em um único dia. Começa, a primeira coisa que vai fazer toda a diferença é o quê? A permissão. E começa um dia de cada vez, sendo a protagonista da sua vida. Veja o que vai acontecer lá no final de um ano.
E o sétimo passo, poderosa, não menos importante do que os 6 anteriores, é agradeça e faça as pazes com o seu passado. Sim, então não importa, eu gosto muito de frisar, muito, 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 voltado a essa parte da sexualidade, né? Como que tá a sua relação? Eu gosto até de dizer, como é que tá a sua relação com a sua bonitinha? Como é que tá a sua relação aqui, propriamente falando? Você tem se falado, vocês têm se conversado, vocês têm se dialogado, você tem se permitido entender quais são as suas emoções, quais são os seus estímulos que você tem sentido, o que de fato tem estimulado você positivamente ou o que de fato tem prendido você, seja por limitação, seja por alguma questão de saúde, seja por alguma questão de tabu, seja por alguma questão de próprio julgamento mesmo. Começa olhando para sua vida e começa a agradecer e fazer as pazes. Se você perguntasse para você hoje, né? Olhando para o seu passado, visitando o seu passado, qual que é a sua relação que você teria hoje com o seu passado? Olha quem que eu tenho aqui, gente. Eu tenho aqui alguém que já tá aqui querendo brincar. Então, qual é a sua relação que você tem com o seu passado? Quando você tem uma relação, olhar para o seu passado, quando você passa a olhar o seu passado como a protagonista da sua própria vida, você começa a olhar para o seu passado agradecendo que tudo aquilo que você vivenciou foram as experiências que te fortaleceram para você estar aqui hoje. E de fato, todos nós cometemos erros, todos nós em algum momento nós já fomos feridos, todos nós em algum momento a gente acabou já ferindo alguém. Enfrentamos frustrações, enfrentamos comportamentos que nos deixaram sim em decepção, nos deixaram em situação, eu não gosto de dizer fracasso, desistência, porque não existe fracasso. Existem pessoas que desistem do seu sonho, da sua vida, né? Então, quem é que nunca vivenciou isso? Então, quando você começa a olhar para todas essas fases, fazendo um feedback, uma retrospectiva, comece olhando, agradeça. Agradeça. Aquilo que aconteceu na minha vida me trouxe até aqui. Mas chega, eu escolho viver uma vida diferente de hoje em diante. Então, a partir do momento que você começa a agradecer e fazer as pazes com o passado, eu gosto até de dizer que você não precisa, você vai falar, relembrar o teu passado não mais com ressentimento, com raiva ou com tristeza, mas sim como parte de um grande aprendizado. Que, na verdade, quando eu falo, não é de passado que a gente vive, mas sim, eu visito o passado lá, pelo menos 5% de todo o patamar ali do que eu escolho para minha vida, para eu ter a certeza de que lá eu não quero voltar mais. Então, quando a gente vive todo esse processo de introspecção comigo mesmo, para extrair a lição de cada acontecimento, lá do passado, fazendo as pazes lá com o meu passado, eu vou me perdoando, eu vou perdoando aquelas pessoas que me feriu. E aí você não precisa mais carregar, sabe aqueles lutos daqueles ressentimentos, aqueles lutos daquelas raivas, aqueles lutos daqueles ódios que ficaram lá enraigados no seu corpo, nas suas células, aí, nas suas emoções. Então, quando você faz isso, você já começa a perceber, gente, é nítido, quando fala, mas Jane, não dá para perdoar. Perdoe, faça as pazes com o seu passado, agradeça, perdoe, não pelo outro, por você. Quando você começa a fazer isso, observe até como fica a sua fisiologia, o seu corpo, as suas emoções. Gente, você rejuvenesce porque você libera aquela carga emocional de todos aqueles sentimentos, aquela carga energética tóxica, né, que você trazia de vibração baixíssima, de ódio, rancor, raiva, tristeza, e você vai liberando tudo isso. Por quê? Porque quando você escolhe fazer isso, você vai se tornando cada dia mais uma mulher madura emocionalmente. E você vai entendendo
que a vida ela é linda, que a vida ela é como um diamante. Por que o diamante ele é tão precioso? Porque ele passa por todo o processo de lapidação. E aí, faz sentido ou não faz? Você olhar para a sua vida, fazer as pazes com o passado e ainda agradecer. Então, as lições que eu tenho para a gente já ir para os finalmente dessa live é o quê? Poderosa, não esqueça que tudo acontece através de você. É uma escolha sua. Você pode escolher liberar ou não. É uma escolha sua. Ser protagonista da sua vida é uma escolha sua. Então, maturidade emocional é crescimento constante, evolução constante. Maturidade emocional não é um destino. Maturidade emocional é um caminho. Você escolhe trilhar esse caminho. Todos nós temos algo, todos os dias a aprender. Em alguma área da vida, a lapidar e a escolher ser uma versão nova e melhorada de nós mesmos. Escolher nos desenvolver. Isso é maturidade emocional. Então, a ideia não é buscar a perfeição. A ideia é sim aproveitar o caminho do crescimento, aproveitar cada momento, celebrar o progresso e, sobretudo, poderosa, desfrutar da paz com a maturidade emocional que tudo isso traz. Essa é a verdadeira felicidade. Quando você vai se liberando tudo isso, essa é a verdadeira felicidade. Que tá tudo bem, não é todos os dias que eu tô 100%, mas eu vou dar 100% daquilo que eu tenho naquele dia. Isso é felicidade. Isso é viver com maturidade emocional. Então, lidar com a maturidade, as emoções, requer tempo, dedicação, persistência, mas é muito possível. Então, poderosa, para de querer ficar cobrando que de um dia para o outro você tem que ter toda essa maturidade emocional. Começa um dia por vez. E outra coisa, poderosa, o mais lindo e o mais importante, respeite o seu tempo. Respeite a sua jornada, respeite a sua vida e respeite a sua história. Quando você começa a olhar para tudo isso, você vai vendo que sim, que é possível você mudar, você se tornar uma mulher madura. E todos os dias é uma construção e vai estar tudo bem. Então, só para terminar aqui o exercíciozinho e que vocês podem anotar aí todas as vezes que vocês estiverem passando por qualquer desafio, vocês podem fazer essas 3 perguntas aqui. Então, eu gosto de dizer, tenha isso, tenha um caderninho, eu tenho até o meu diário, né? Eu gosto do caderno das conquistas, tenha o seu caderninho de anotação, tenha o seu caderninho, o diário de uma poderosa plena, né? Dê um nome para isso. Utilize isso como o seu despertar, utilize isso como o seu processo de expansão de consciência, o caderno do amadurecimento emocional, da mulher madura emocionalmente, enfim, você vai dar o nome que você escolher. E aí você vai fazer 3 perguntas e vai responder essas perguntas para qualquer desafio. E você vai lá, olhar lá, escrever lá e vai perguntar: o que eu estou sentindo diante desse desafio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que eu estou pensando agora diante desse desafio? E aí vai vindo: como é que eu estou agindo diante desse desafio? Quando você faz essas 3 perguntas, você já vai começar a olhar quais são os padrões que você tem. Porque nós temos, diante de tudo aquilo que a gente guardou, que a gente carregou desde a nossa infância até agora, a gente acaba criando um determinado tipo de padrão. E quando a gente está sempre nessa permissão, nesses questionamentos, isso vai te trazendo consciência. E com isso você vai escrever e você pode tomar as melhores decisões do que você escolhe seguir a partir de então. E isso vai te trazendo cada dia mais clareza, cada dia mais maturidade emocional. Lembra? Maturidade emocional não é um destino, é um caminho, é uma constância. Então você escolhe isso para sua vida